Olá, hoje a gente vai mergulhar num material bem curioso, viu? Um carrossel de Instagram, Isso mesmo. que imagina o Deadpool, ele mesmo como candidato à presidência do Brasil. É, assim, uma fonte bem visual, satírica, Uhum. e a nossa missão aqui é tentar desvendar como essa sátira usa o personagem, né, o anti-herói, e também umas analogias da Marvel para comentar o cenário político brasileiro atual. Ok? Vamos lá. Exato. E é um humor, assim, bem ácido, né? Com comparações diretas, criticando figuras, instituições. Mas olha, é super importante a gente frisar. Nós vamos apresentar essas visões do jeito que estão lá na fonte original, tá? Sem endossar, sem tomar partido. Sim, com certeza. A ideia é refletir o conteúdo do carrossel. Só isso, de forma bem imparcial. Combinado. Perfeito. Bom, o carrossel já abre com Deadpool chegando, triunfalmente em Brasília. Essa parte é ótima. Montado a cavalo, faixa presidencial. E o detalhe, a cueca do Capitão América por cima do traje. Não acredito. E o texto lá diz, o presidente que ninguém pediu e ninguém aguenta. É uma cena bem dramática mesmo em frente ao Congresso. E logo de cara, né, a fonte já define o Brasil, diz que é um lugar onde o meme vira ministro e a CPI, aquelas comissões famosas, né, é mais emocionante que guerra civil. Nossa, É interessante ver como a fonte usa essa hipérbole toda para pintar a política como um espetáculo quase. Surreal, sabe? totalmente. E essa ideia de espetáculo, ela continua forte nas analogias com personagens da Marvel. Primeiro, o Lula. Sim. Ele aparece como o Professor Xavier, o líder dos X-Men. Só que aqui, segundo a fonte, ele tá com mutantes que querem explodir o cofre público. Uma alusão, bem clara ao PT, né? Na visão do criador. Aham. A imagem é uma caricatura do Lula numa cadeira de rodas, meio simbólico assim, cercado por umas figuras caóticas com sacos de dinheiro. E a escolha do Xavier, que é um líder poderoso, mas muitas vezes visto meio à margem, né? A fonte usa isso para comentar a percepção sobre gestão de recursos, conflitos internos, que associam ao partido. Sempre, claro, pela ótica crítica de quem fez o post. Entendi. E aí a coisa fica mais interessante ainda, eu acho. Do outro lado, tem o Bolsonaro. Ah, sim. Comparado ao Loki de chinelo, aquele que adora um caos e se acha o escolhido, Loki de chinelo. visualmente é uma caricatura dele com o capacete do Loki, mas de chinelo, numa moto com um fuzil, e saindo do escape uma nuvem de cloroquina spray. Nossa, a simbologia aí é potente. Usar o Loki, né, o deus da trapaça, do caos, é a forma que a fonte achou para encapsular uma crítica a um estilo de liderança que eles percebem como disruptivo, meio messiânico, talvez. Exato. Usando um ícone pop para comunicar essa ideia bem rápido, né? Pelo menos na visão do material. Essas comparações são fortes, né? E a sátira não para nos indivíduos. O que a fonte fala dos blocos de poder, tipo o Centrão? Ah, sim, aí entra o Centrão na mira. Aquele grupo de partidos, né, bem conhecido por negociar apoio no Congresso, muitas vezes, bem em troca de influência, verbas, sem uma ideologia muito fixa. Uhum. A fonte chama eles de Skrulls do Planalto. Lembra dos alienígenas da Marvel que mudam de forma? Lembro, claro. Scrooge do Planalto. Diz que eles mudam de lado, de tudo menos de interesse, e ainda compara com Tupperware, que sempre se encaixa em qualquer governo. Tupperware. A crítica ao pragmatismo, à falta de ideologia percebida, é bem direta, né? E a coisa fica ainda mais fantasiosa depois disso. Fica. Transforma Brasília em Hogwarts. Hogwarts? Como assim? A fonte diz que lá o orçamento some com um feitiço de invisibilidade. E criaram até a emenda PIX, uma referência bem satírica a mecanismos recentes, né, e controversos de alocação de verba parlamentar, tipo o orçamento secreto. Entendi. E a piada final é: Brasília virou Hogwarts e Dumbledore preso. Hogwarts com Dumbledore preso? Caramba! É um jeito bem ácido de falar sobre essa percepção de falta de transparência, talvez até de impunidade com o orçamento, né? Precisamente. A fonte está usando todo esse universo mágico para criticar a complexidade, a percepção de opacidade nas contas públicas. Mistura humor com uma crítica bem afiada. Aí o Carrossel segue argumentando que a nossa realidade política já é mais absurda que a própria ficção. Pois é. Diz que se a Marvel escrevesse essa trama, o roteirista seria demitido.
Vilões viram heróis, heróis viram vilões, e o povo fica assistindo comendo pipoca. Isso ressalta bem a visão da fonte sobre a imprevisibilidade, sabe? Essa inversão de papéis na política nacional. É uma crítica à volatilidade e ao que eles percebem como um caráter quase de novela, assim, dos eventos políticos. Mas aí tem uma virada interessante. O verdadeiro insano e superpoderoso, segundo a fonte, quem seria? O povo brasileiro. Ah, o povo. Aquele que sobrevive a tudo, plano econômico, pandemia, crise e, como diz lá, ainda faz churrasco com cerveja quente ouvindo a Anitta. É uma forma bem curiosa, né, de celebrar a resiliência popular. Quase como um superpoder mesmo, uma capacidade de adaptação, de manter o humor, a rotina, mesmo diante desses cenários que a fonte descreve como caóticos, adversos. É uma homenagem do jeito deles. E o fechamento é bem estilo Deadpool mesmo, sem papas na língua. Esquerda e direita são só dois lados da mesma cueca suada. Direto. O centrão é a bunda decidindo quem se ferra primeiro. E termina com um desejo: resetar o multiverso. Então, o que a gente tira disso tudo, né? A fonte encerra com um cinismo bem profundo sobre polarização, sobre o papel do centrão, expressa uma frustração grande, eu acho, mas sem perder aquele tom sarcástico e reverente que é a marca do personagem que inspirou tudo. E assim a gente conclui, então, esse nosso olhar sobre esse carrossel satírico, que usa a cultura pop como uma lente para a política brasileira, retratada aqui de forma complexa e, na visão da fonte, né, frequentemente absurda. Fica uma reflexão final, eu acho, provocada por esse material. O que significa para o debate público quando figuras como Deadpool, personagens da Marvel, são usadas para simplificar e satirizar temas políticos tão complexos? Ainda mais em plataformas de consumo rápido como o Instagram. Como será que isso molda a forma como a informação política é processada e compartilhada hoje em dia? Fica aí a provocação para a gente pensar.